Com o reinado na Premier League próximo do fim e as esperanças reduzidas na Champions League, o Manchester City se viu obrigado a iniciar o inevitável processo de reformulação da equipe no meio da caótica temporada 2024-2025, que pode tomar proporções ainda piores até o começo de março. Ederson, Stefan Ortega, Scott Carlson, Kyle Walker, John Stones, Mateo Kovacic, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne e Ilkay Gundogan. 9. Estes foram os jogadores com 30 ou mais anos de idade que iniciaram a temporada 2024-2025 integrando o elenco do Manchester City. Quer dizer, um dado que demonstra, dentre outras coisas, o quão necessária era uma renovação deste envelhecido elenco do Manchester City. Algo que não aconteceu muito por conta do sucesso do City nos últimos anos, como por exemplo a conquista do tetracampeonato inglês na temporada passada, que acabou fazendo com que eu, você, Pep Guardiola, os torcedores do City e todas as pessoas de sã consciência imaginassem que o City trilharia outra temporada de forma avassaladora, brigando aí pelos títulos da Premier League e da Champions League, como se tornou tão habitual desde a chegada de Pep Guardiola ao Etihad Stadium em 2016. Entretanto, não foi preciso chegar nem ao menos na metade da temporada para que o erro de planejamento por parte do Manchester City ao não iniciar esse imprescindível processo de reformulação do time viesse à tona, e veio da pior forma possível, isto é, através da queda de rendimento da equipe em campo e da sucessão de maus resultados. Tanto é que o Manchester City chegou a embalar aí uma série negativa de uma vitória em 13 jogos disputados ali entre o final de outubro e o final de dezembro. É algo realmente inimaginável se tratando de Pep Guardiola, que realiza neste momento a sua pior temporada desde o início da sua carreira lá atrás no Barcelona e, consequentemente, o Manchester City também realiza a sua pior temporada sob a batuta do treinador espanhol. E, cara, sem querer ser repetitivo, porque eu já escrevi isso no blog, já publiquei alguns artigos sobre o tema e também já gravei vídeos anteriores citando o assunto. A lesão do Rodri é óbvio que acabou comprometendo totalmente o sistema de jogo do Manchester City, mas ao mesmo tempo também é inegável que o Guardiola não conseguiu achar uma solução para ao menos amenizar a perda do volante espanhol, o que ele deveria ter feito, assim como fez, por exemplo, na época em que Kevin De Bruyne se lesionou por um longo tempo. Então, diante de todo esse contexto, eu, pelo menos, estou vivenciando algo que eu jamais imaginei. Ver Pep Guardiola absolutamente perdido, sem saber o que fazer, enquanto seu time segue literalmente à deriva aí na temporada, a ponto até de encerrar a penúltima rodada da fase de liga da Champions League na 25ª colocação da tabela, sendo aí a primeira equipe fora da zona de classificação aos playoffs pré-oitavas de final do torneio continental. E isso após a contundente derrota por 4-2 sofrida frente ao Paris Saint-Germain no Parque dos Príncipes. Lembrando que os ingleses venciam os franceses por 2-0 até os 15 minutos do segundo tempo, mas levaram 4 gols fora o baile nos 30 minutos finais de partida. Então, até por essa razão, não querendo desmerecer a vitória, tampouco a grande partida realizada pelo PSG, que dominou as ações, controlou o Manchester City desde o início até o final do jogo. A realidade é que enfrentar o Manchester City nos dias atuais virou sinônimo de vitória, reabilitação e até goleada aos adversários. Que o digam Sporting Clube de Portugal, Tottenham, a rainha dos empates Juventus e, pasmem, até mesmo o Manchester United. Então esse 4-2 no Parque dos Príncipes acabou sendo o resultado comum, natural,
de qualquer grande time que enfrenta o Manchester City nessa temporada caótica da equipe de Pep Guardiola, que novamente deixou expostas ali as suas principais fragilidades, como é o caso da lentidão na recomposição da marcação, que no final das contas sobrecarrega a defesa do time, tanto é que em uma rotação muito mais elevada, o Paris Saint-Germain chegava com 3, 4, até 5 jogadores a mais na linha de 4 defensores do City para concluir as jogadas. E ainda beneficiados pelo fato de Pep Guardiola ter escalado de maneira errônea Matheus Nunes na lateral direita e no segundo tempo Rico Lewis na esquerda. E essa falta de intensidade é fruto justamente de um meio-campo envelhecido e sem a sua principal peça, como é o caso de Rodri. Por isso, o Manchester City se viu obrigado a corrigir rota barra iniciar o planejamento a longo prazo, literalmente no meio dessa temporada, o que explica aí as contratações dos zagueiros Vitor Reis, ex-Palmeiras, e Abdulkadir Kuzanov, ex-Lens, além do atacante Omar Marmoush, ex-Eintracht Frankfurt, que juntos custaram um montante de 152 milhões de euros. Na verdade, o alto preço que o City aceitou pagar por investir pesado aí nessa janela de transferências a menos movimentada e mais cara do futebol europeu. Não à toa, o Marmoush já compõe a lista dos 5 reforços mais caros da história do Manchester City, em virtude dos 75 milhões de euros despejados pelos ingleses para contratá-lo. Em contrapartida, a maior necessidade do Manchester City, que era trazer um volante ali para preencher a lacuna deixada por Rodri no meio-campo, não foi suprida até o momento, e olha que já estamos no dia 25 de janeiro, a janela abriu no dia 1º, e até agora o Manchester City não solucionou o seu principal problema, a peça para fechar esse quebra-cabeça aí. A lateral direita acabou também virando um grande problema após a saída do Kyle Walker, que transferiu-se ao Milan. Pep Guardiola vem sendo obrigado até a improvisar o Matheus Nunes, que já jogou de ponta esquerda, agora está na lateral direita, improvisado. Vem sendo uma lástima, para não dizer outra coisa. Então, o Manchester City precisa essencialmente de um volante e um lateral direito até o fechamento da janela de transferências. Trouxe zagueiros, que era importante ali para compor o elenco, mas, ao mesmo tempo, a vinda do Marmoush é injustificável, por mais que ele venha realizando uma temporada magistral pelo Eintracht Frankfurt, é o vice-artilheiro da Bundesliga, líder de participação em gols do campeonato alemão e o segundo jogador com o maior número de participações em gols nas 5 principais ligas europeias no momento. Portanto, é inegável que o Marmoush era um destaque do Eintracht Frankfurt, vinha realizando uma excelente temporada. Vamos ver em qual rotação ele vai chegar ao Manchester City, mas também é fato que o City não precisava de mais um jogador de frente no elenco, que já tem Jeren Doku, Savinho, Jack Grealish, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne e Erling Haaland. Bom, mas em meio a tudo isso, vale ressaltar ainda que o Manchester City anunciou oficialmente a renovação contratual de Erling Haaland até 2034. E, cara, eu acho que esse foi o detalhe que mais chamou a atenção, porque eu não me lembro até hoje de ver um jogador renovar, estender o seu vínculo contratual por tanto tempo junto a um clube. No caso aí, 9 anos. Eu acho que é inédito isso. Eu não pesquisei, mas de cabeça eu não me recordo. Eu vejo também esse movimento do Manchester City de 2 formas, tá? No mês de março teremos o veredito final referente às 115 acusações recebidas pelo Manchester City por infringir ou não as regras do fair play financeiro inglês. E estendendo o vínculo do Haaland por tanto tempo, o Manchester City assegura a permanência de seu principal artilheiro, independente de uma punição mais severa, que seria, no caso, um rebaixamento. Por outro lado, também isso demonstra confiança, segurança por parte do Manchester City e também do Erling Haaland, que mesmo diante de todas essas circunstâncias aí, estão otimistas em relação ao futuro
De qualquer maneira, a verdade é que se março pode virar um caos para o Manchester City fora das quatro linhas, dentro de campo não é diferente a situação. Isso porque se a gente pegar como referência a Champions League, o Manchester City pode chegar ali ao mês de março já eliminado do torneio continental depois da péssima campanha na fase de liga do torneio, pois mesmo que ele se classifique aos playoffs pré-oitavas de final, muito provavelmente ele vai pegar um forte adversário aí no mata-mata. Pode ser Bayern de Munique, pode ser Real Madrid, então não estão descartadas as hipóteses do Manchester City chegar ao mês de março já eliminado da Champions League. E o mesmo pode ocorrer em relação à Premier League, onde ele terá dificílimos embates depois desta importante vitória contra o Chelsea nesse final de semana, enfrentando o Arsenal fora de casa, recebendo o Newcastle, recebendo o Liverpool, visitando o Tottenham em Londres e, por fim, ainda também visitando o Nottingham Forest, tudo isso na sequência. Deste modo, além de destronado, são absolutamente consideráveis as chances do rei da Premier League ficar absolutamente nu no mês de março, seja por intermédio do rebaixamento devido à infração das regras do fair play financeiro inglês, seja através da não qualificação à próxima edição da Champions League. Bom, então é isso aí, eu vou ficando por aqui, eu agradeço mais uma vez a sua atenção e peço a gentileza para que você inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo, ative o sininho das notificações e siga as nossas redes sociais através do site soccerblog.com.br ou deste QR Code que eu vou deixar na tela. Você terá acesso a todos os links de nossas redes sociais e a todo o nosso conteúdo na internet. Um forte abraço, uma excelente semana para você. Até a próxima e saudações!